convence esse rapaz que ele tem que competir, que ele tem que jogar sem bola. Lohan vai jogar no Pisa, né? Que é um clube que voltou à primeira divisão da Itália depois de muitos anos. O Dunga jogou lá, né, André? Lá atrás. Foi. Assim, o modo da negociação eu acho que passa muito pela idade do Lohan. Vale lembrar que o Lohan tem 19 anos recém-completados, né? Ele fez 19 anos agora no dia 4 de julho, se eu não estou enganado. Então, ele vai ao Pisa e a temporada começou do Campeonato Italiano no fim de semana passado, né? Ou seja, a temporada vai acabar quando ele estiver na iminência de bater 20 anos de idade, né? Então, assim, a oportunidade para fazer esse tipo de negociação ou era agora, ou seria na janela de meio de ano, de meio de temporada na Europa, que é fim de ano aqui no Brasil, que é uma janela literalmente mais fria, né? Essa de inverno na Europa. Então, o que acontece ali, de acordo com as informações que o Vene Casagrande trouxe, é que o Flamengo tem, o Pisa vai exercer a opção, pode exercer, melhor dizendo, a opção de compra por 4 milhões de euros de 50% dos direitos do jogador. E jogando na Europa, embora o Pisa seja um clube pequeno, muito pequeno, como eu disse, volta depois de muito tempo, não lembro ao certo, mas depois de muito tempo à Série A, ele está, de certa forma, exposto. Agora, ele vai precisar aproveitar a oportunidade. Eu até falei aqui sobre isso no domingo, né? O Flamengo jogou contra o Barcelona, melhor base do mundo. E esses caras que pleiteiam aí, é assim que funciona, né, gente, hoje. O jogador gosta, a gente pode entrar no mérito se está certo ou está errado, mas na percepção do jogador. Tem duas coisas ali: jogar no futebol europeu e jogar na seleção brasileira, né? Os caras têm esse fetiche. E diante do Barcelona, que seria uma vitrine para a concretização desse desejo dos caras, o Lohan não jogou bem. O André foi muito feliz no domingo quando ele falou que o Lohan andou para fazer marcação na saída de bola do adversário. Precisava muito naquele jogo. E ele andou em campo, assim como o Matheus Gonçalves. Foram dois caras que andavam em campo, principalmente na fase defensiva do Flamengo, o que não significa que esses caras teriam de voltar até o campo de defesa para fazer a marcação. A gente já falou muito sobre isso por aqui. Então, eu acredito que diante da proximidade até do aniversário, né, do Lohan, quando acabar a temporada no futebol italiano, e o Pisa não vai disputar nenhuma competição no futebol europeu, me parece que, diante dos termos apresentados, trata-se de uma bela negociação, aliás, eu gostei. Perfeito. Então eu vou aproveitar e mudar o gancho aí da sequência, né? Pegando aí as considerações iniciais do Bernardo sobre a questão do Lohan. E aí no decorrer da live, claro, a gente vai trazer atualização para a galera também do departamento médico. De fato, a notícia é do Vene Casagrande, né? De que o Flamengo e o Pisa já estão trocando as documentações necessárias para a transferência do atleta. Ele que já está aí só esperando o aval, né? Novamente. Tem 19 anos de idade, e aí vai se apresentar possivelmente amanhã, viajar amanhã para se apresentar na sexta-feira, lá no time italiano. O Flamengo vai receber 500 mil euros, 3,1 milhões pelo empréstimo até o meio de 2026, com uma questão de compra de 4 milhões de euros, 25,2. E o Flamengo seguraria 50% do passe do atleta. A compra se torna obrigatória se o Lohan for titular em 50% dos jogos do Pisa durante a temporada, e parece que o Flamengo também tem um poder de recompra, né, como uma prioridade se for necessário. E aí, aproveitando a declaração inicial e dando bom dia também para o André, e claro, as boas-vindas para ele, o Flamengo está certo, André, nessa condução com a carreira do Lohan? Fica à vontade. Bom dia, Letícia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Isaac na produção. Bom dia a todo mundo. Vamos chegando, por favor, dando like aí. A gente tem essa meta de 1.900 likes, então dê o like, por favor, que ajuda muito a gente, né? Ainda mais nesse início de live, porque acaba mais pessoas sendo notificadas que a gente está aqui fazendo o Zona Mista ao vivo, né? E se puder, faça sua inscrição, né? A gente está quase chegando nos 180 mil inscritos, né? Então tá aqui no começo da live, ainda não fez a inscrição, faça sua inscrição, que ajuda muito a gente. Olha, o Bernardo já falou sobre o Lohan. Olha só, o Lohan tem que sair do Flamengo. O Lohan tem que sair do Flamengo, porque ninguém conseguiu convencer ele de que ele tem que jogar sem bola, de que ele tem que competir.
E não dá mais pra ficar... O Tite não conseguiu. O Tite deu uma oportunidade, ele jogou pra caramba contra o Corinthians, o Arrascaeta tava com problema físico, era só dar sequência, o Tite botou ele pra jogar e ele andou em campo. Ali ele perdeu muito terreno, quase saiu e tal. Aí o Felipe chegou, não consegue convencer esse jogador. O Flamengo já teve técnicos na base, o próprio Felipe. Depois como é que é o nome dele? Daquele do início do Carioca, Bernardo? É um português, né? Não. Aquele que tinha sido auxiliado do Zé Ricardo. Mário Jorge. Não, é o Mário Jorge também. Mas eu tô falando o que comandou o time no início do Carioca. Kleber alguma coisa. Kleber dos Santos, acho que é isso. Kleber dos Santos. Aí. Aí passou, agora tem o Pivete, teve o outro treinador português. Ninguém convence esse rapaz que ele tem que competir, que ele tem que jogar sem bola. Então não dá pra ele ficar no Flamengo, ele vai ter que tomar uma porrada da vida, uma porrada profissional, assim, no sentido de que vai ter que acordar, tomar uma chacoalhada em algum lugar. Sentar num banco de um Pisa, pra ver se ele acorda. Né? Que ele tem essa necessidade, e é agora, não adianta falar assim, mas ele é garoto, depois... Não, amigo, é a formação, é a transição. Transição base profissional. Transição base profissional é nível competitivo. Um cara daquele tamanho, Matheus Gonçalves, você ainda dá um desconto, pô, ele é mirradinho e tal, vai ter dificuldade, tudo bem. Agora, o Lohan, daquele tamanhão, não conseguir ser competitivo, não dá, então tem que sair do Flamengo. Ninguém no Flamengo conseguiu convencer ele de que ele tinha que ser competitivo, ele tem que aprender isso em outro clube. Então que seja o Pisa, seja lá para onde ele for. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.